Meus amigos, a gente já vai começar a nossa reunião. Eu vou convidar a todos nesta hora para elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, com essa figura caridosa, amorosa, que nos olha, que no fundo da nossa alma enxerga tudo aquilo que nós somos, as nossas necessidades, as nossas qualidades, as nossas enfermidades. Mestre Jesus, que a Tua luz e o Teu amor possam nos envolver, trazendo tudo aquilo que necessitamos, a cura para as nossas doenças, a calma para o nosso coração, a energia que nos envolve, que nos dá fé de seguir em frente, com mais força de vontade, com mais amor, em que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos novamente, quero que vocês fiquem bastante à vontade. Nós trazemos aqui para vocês esta noite um tema que eu acho de grande importância, que está muito em voga na atualidade, que é o papel do espírita na transição planetária. Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, ele classifica os mundos de acordo com a evolução moral e intelectual dos mundos em 5 tipos principais, que são mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e em mundos celestes ou divinos. Os mundos primitivos são os mundos que se destinam às primeiras encarnações do espírito. Nos mundos de expiação e provas, que o nosso planeta Terra está classificado como mundo de expiação e provas, é aquele mundo que se caracteriza pela presença dos espíritos inferiores, em sua maioria, na superfície da Terra, que se caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito. E o desejo do mal é que neles predomina. Logo, esta classificação, a Terra está classificada como mundo de expiação e provas, explica o que nós vivemos aqui na Terra atualmente. Tantas tragédias, tantas coisas ruins, tantos males. E nos mundos chamados felizes ou ditosos. Os mundos felizes ou ditosos são os mundos em que o espírito já encontra uma evolução moral maior. E nos mundos chamados celestes ou divinos, são mundos que são habitados pelos espíritos chamados puros ou perfeitos, que são os espíritos que se caracterizam pela superioridade moral e intelectual absoluta. Correto? Bom, papel do espírita na transição planetária. Como eu disse anteriormente, o planeta Terra ele está classificado como um mundo de expiações e provas, que se caracteriza pela predominância da presença dos espíritos inferiores que pairam a camada da crosta da Terra. Por isso que na Terra existem tantas maldades, tantas coisas ruins. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos, pessoas roubando umas às outras, matando, tirando a vida do seu próximo por um par de tênis, por um relógio, por um celular, por um carro. Tantos casamentos acabando, tantas uniões se dissolvendo, pessoas portadoras de muitos sentimentos ruins. E nós, espíritas, qual é o nosso papel na transição planetária? E o que vem a ser transição planetária? A Terra, como eu disse a vocês, ela está classificada como mundo de expiação e provas. Não vai haver uma transformação a mudança ocorrerá a nível da humanidade, ocorrerá uma transformação a nível moral dos seus habitantes, porque a classificação de um mundo é determinada pela evolução moral e intelectual dos habitantes daquele mundo. Então nós, seres existentes e habitantes do planeta Terra, é que nós iremos ter que nos transformarmos para seres melhores. Na Bíblia já disse, os justos herdarão a terra.
Então, para que nós possamos herdar a terra, nós temos que nos tornarmos seres melhores. Allan Kardec conceitua o verdadeiro espírita. E o que é ser espírita? Kardec conceitua o espírita como sendo um ser, não um ser perfeito, mas um ser que busca fazer a sua reforma íntima. Então, ser espírita, segundo Allan Kardec, é aquele ser que procura eliminar as suas imperfeições morais e domar as suas más tendências, procurando se tornar um ser melhor. Ou seja, ser espírita é ter consciência das nossas imperfeições e buscar se transformar, se evoluir em um ser melhor, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. Porque evoluir, meus irmãos, não significa apenas eliminar imperfeições. Evoluir significa também adquirir virtudes que nós ainda não possuímos. Vou tomar mais um golinho de água aqui, que eu vim meio corrido. E de que forma nós poderemos fazer a nossa evolução? Emmanuel nos diz que para alcançarmos a perfeição absoluta, são necessárias duas asas para nós atingirmos a perfeição. A asa da sabedoria, da inteligência, dos conhecimentos e a asa do amor. Então nós precisamos de duas asas para atingirmos a perfeição. A asa do amor e a asa da sabedoria. Então nós temos que evoluir tanto o nosso intelecto, nossa inteligência, adquirirmos conhecimentos e também adquirirmos qualidades morais que ainda nós não possuímos. Como eu disse anteriormente, evoluir não significa apenas eliminar imperfeições, mas adquirir virtudes que nós ainda não possuímos. Bom, e qual é a forma que nós poderemos nos melhorar sob o ponto de vista moral? Quando é que iniciou-se a transição planetária? O que vem a ser a transição planetária, né? Transição significa uma passagem, uma transformação, não é isso? A transição planetária, historicamente falando, ela iniciou-se em torno de 1789, com a Revolução Francesa, né? Com o movimento na França chamado de Iluminismo, certo? Que foi um movimento que foi trazido pelos filósofos iluministas chamados Danton, Robespierre, não é isso? Rousseau, que queriam e pregavam que basicamente três coisas: liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. A partir daí surgiu esse movimento chamado de iluminismo, que iluminava as consciências, as luzes, e buscavam fazer uma revolução em termos de comportamento da humanidade, buscando que as pessoas se tornassem mais humanas, né, iluminassem mais as suas consciências, buscassem tratar umas às outras mais como seres humanos. Bom, qual é o nosso modelo e guia aqui na Terra? Jesus Cristo, né, que foi o que é chamado governador do planeta Terra. Jesus, o seu envolvimento e o seu amor pela nossa terra é tanto que Jesus participou da formação do mundo do planeta Terra, né? Então nós temos um modelo e guia que é Jesus Cristo. Quando Jesus estava vivo, certa vez um saduceu, que era um fariseu, um doutor da lei, chegou para Jesus e disse: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua honra, de toda a tua glória e de todo o coração. Eis aí o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo, não menos importante do que esse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então aí, meus irmãos, baseiam-se todos os ensinamentos para nós acerca de como devemos levar a nossa vida aqui na Terra. Buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas.
Deus criou tudo o que existe no universo, não é isso? Segundo Allan Kardec, existem 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam todo o universo e ocupam todos os espaços. E basicamente existem 2 tipos de matéria: a matéria mais densa e uma matéria mais sutil, mais quintessenciada, que é o fundo cósmico universal, que não é o nosso tema aqui da noite. Mas, olha, se nós somos filhos de um mesmo Pai, logo nós somos todos irmãos. E eu pergunto a vocês, aí que vem o questionamento: será que a humanidade está verdadeiramente consciente disso? Que nós todos somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, e todos nós somos irmãos? O problema do Frederico não pode ser somente do Frederico, da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. O problema do Frederico também tem que ser preocupação, motivo de todos nós. Se nós somos irmãos, ou tem alguém aqui que tem algum irmão que não se importa tanto com ele. É claro que nós sabemos que no mesmo lar não reencarnam somente espíritos simpáticos. Tem também inimigos que reencarnam no mesmo lar. Mas a grande maioria de nós temos, pelos nossos irmãos consanguíneos, amores. E nós deveremos ter essa consciência plena de que todos nós somos irmãos. Se nós queremos que a Terra transforme, passe, que ela dê um passo à frente, que ela progrida mais do ponto de vista moral, que ela passe por um planeta de expiação e provas para o mundo de regeneração, cada um de nós espíritas precisa se conscientizar da importância de se transformar em um ser melhor. E de que forma que deve iniciar essa transformação? Primeiramente, fazendo o que aquele filósofo grego mais importante, que foi chamado Sócrates, já nos disse: do conheça-te a ti mesmo. Então, para que nós possamos nos transformar em seres melhores, iniciarmos a nossa reforma íntima, para que possa, porque a paz no mundo não começa, é importante para ela, para mim. A paz começa por cada um de nós. Todos nós é que iremos construir a paz verdadeira aqui na Terra. Então, nós precisamos nos conhecer. E quais são as maneiras através das quais nós podemos nos conhecer? Principalmente através da meditação, da reflexão, procurando identificar em nós quais são os nossos maiores defeitos e através do nosso relacionamento com o próximo, em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos parentes consanguíneos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso próximo pela rua. Todos nós nos relacionamos com o nosso próximo, seja em casa, ou no trabalho, ou na rua. E nós espíritas, o Fred leu no início ali, que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Então nós temos que aproveitarmos ao máximo esta oportunidade. Nós espíritas, meus irmãos, nós temos que estarmos conscientes da importância que nós exercemos, na importância de influenciar o comportamento das pessoas a partir da nossa reforma íntima. Então a gente tem que procurar, segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que duas são as causas dos maiores males da humanidade, decorrem de apenas 2 coisas: do orgulho e do egoísmo. Se nós formos olhar, as causas de todos os males da humanidade provêm desses 2 defeitos, do orgulho e do egoísmo. Então, nós espíritas temos que começar a fazer nossa reforma íntima. Começarmos a nos conhecermos, como Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Nos olharmos diante de um espelho espiritual e termos a coragem, a honestidade, a sinceridade e a integridade de se olhar no espelho espiritual e de enxergar em si os nossos defeitos. Se eu convivo em casa, onde é que nós nos mostramos mais verdadeiramente? Não é em casa?
Porque na rua nós colocamos aquela máscara social, o verniz social, né? Queremos nos mostrar como perfeitos, como bonzinhos, e escondemos uns poucos nossos defeitos. Mas em casa, no nosso lar, que é o primeiro lugar que nós temos que exercitar a paciência, a tolerância, o amor, a caridade, nós nos mostramos verdadeiramente como nós somos. Se eu perguntar aqui para o Federico qual é o maior defeito do filho dele, A ou B, ou da esposa, eu perguntar para eles, com certeza eles vão saber dizer qual é o defeito dele. Porque Jesus já nos disse que a perfeição não é deste mundo. E nós esquecemos disso, meus irmãos. Nós não somos seres perfeitos e queremos exigir perfeições do nosso próximo. Vocês já prestaram atenção nisso? Nós gostamos que as pessoas nos compreendam, nos amem, nos tolerem, nos suportem, nos compreendem, mas nós temos dificuldades em fazermos isso com elas. Nós gostamos de sermos amados, compreendidos, mas temos dificuldades em amar e compreender. Queremos ser perdoados dos nossos erros, mas temos dificuldade em compreender e em perdoar o nosso próximo. E o primeiro exercício disso é no nosso lar. Nós temos que nos conscientizar disso. Os nossos maiores débitos estão nos nossos seios familiares, nos laços consanguíneos. Que, como eu já disse anteriormente, não reencarnam somente espíritos simpáticos. Muitas das vezes reencarnam verdadeiros inimigos de décadas, até de séculos, no mesmo lar. Quem é aqui que não tem uma dificuldade de relacionamento, às vezes não esteja dentro do lar, mas às vezes é com a sogra, é com a cunhada, é com o cunhado, é com o primo, e aí vai. Né? Bom, então a gente tem que começar a fazer nossa reforma íntima. Procurar nos tornar seres melhores. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós influenciamos e somos influenciados. Não é isso? A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Os espíritos não utilizam a linguagem articulada, a linguagem falada. A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Através do pensamento, nós estabelecemos sintonias com os espíritos. A frequência vibratória. Os espíritos reconhecem, enxergam, identificam a natureza dos nossos pensamentos. Eu estou falando aqui, estou pensando, e eles estão lendo meu pensamento aqui. Eles estão captando a minha vibração momentânea aqui de cada um de nós. Os espíritos nos observam 24 horas. Eles sabem verdadeiramente quem é o Frederico, quem é o Adriano, como é que é o seu nome? Suelen. Quem é a Suelen? Eles sabem exatamente quem é. Cada um de nós. E eles sabem exatamente quais são as nossas maiores fraquezas. E eles são tão inteligentes e tão astutos que eles irão atacar exatamente nas nossas maiores fraquezas, nossos maiores defeitos. Porque eles nos observam 24 horas. Allan Kardec também, certa vez, perguntou para os espíritos: qual a melhor maneira de atrair os bons espíritos? Né? E os espíritos responderam a Kardec: afastando aos maus espíritos. Parece até um pouco óbvia a resposta dos espíritos superiores. E Kardec pensou: como eu vou poder atrair os bons espíritos? E eu pergunto a vocês, qual é a melhor maneira de atrair os bons espíritos? Se os espíritos se comunicam conosco através do pensamento e nos influenciam primeiramente através do pensamento. Pensando, nós sentimos. Sentindo, nós agimos. A repetição de atos repetidos bons, nós formamos as nossas qualidades. E a repetição de atos ruins, nós criamos as nossas imperfeições ou os nossos defeitos. Então, nós temos que nos conscientizar que primeiro tudo inicia no pensamento. Então, nós temos que aprender primeiramente a pensar. Pensando, nós atraímos aos bons espíritos ou atraímos aos maus espíritos. Mas nós poderemos atuar, chamarmos os bons espíritos, não somente através do pensamento, mas principalmente através das nossas atitudes. Qual é a melhor barreira, qual é o melhor escudo contra as investidas do mal? É a prática da caridade. Suelen, né? É a prática da caridade.
Porque quando nós vamos praticar a caridade, fazer o bem ao nosso próximo, nós estamos sendo assistidos espiritualmente pelos espíritos superiores, pelos espíritos mais evoluídos moralmente. A pessoa que pratica a caridade, ela está cada vez mais se protegendo espiritualmente das investidas do mal. E nós, por estarmos vibrando, a Terra, como é constituída na sua maioria pelos espíritos inferiores, né? Kardec classificou em 3 ordens os espíritos, né? No seu livro do Espírito, e classificou em terceira ordem os chamados espíritos inferiores, da segunda ordem, que são os bons espíritos, e o da primeira ordem, que são os espíritos puros ou perfeitos. Os espíritos da terceira ordem são chamados espíritos inferiores, que é a maioria que paira sobre a superfície, sobre a crosta da terra. Que eu já disse anteriormente, se caracteriza pela dominância da matéria sobre o espírito. Então, nós temos que procurar mudar essa atmosfera espiritual da Terra. Este é o nosso papel espírita na transição planetária. Fazermos a nossa reforma íntima, influenciarmos as pessoas positivamente para que elas possam mudar os seus pensamentos e mudar a atitude, para que possa somar pensamentos bons, atitudes boas, comportamentos bons, para que nós possamos transformar a atmosfera espiritual que paira sobre a Terra numa atmosfera melhor, menos densa, numa atmosfera que esteja carregada de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes. E isso nós espíritas temos um grande papel, porque Jesus já nos disse lá atrás: conhecereis a verdade vai nos libertar de quê? Das nossas ignorâncias, das nossas fraquezas, do nosso apego excessivo ao corpo material, do nosso apego excessivo aos nossos defeitos, às nossas imperfeições. Por isso que é importante estudar. Nós espíritas somos considerados privilegiados e muito. Mas nós não podemos nos esquecer que conhecimento implica em responsabilidade. Frederico também é dentista como eu. Quando o Frederico vai fazer uma anestesia, ele sabe a técnica anestésica. Se ele vai fazer uma incisão no local, ele sabe qual nervo que passa ali. Se ele cortar em cima, ele sabe das consequências que vai provocar. Então ele não pode deixar essas coisas acontecerem. E assim somos nós em nossas vidas. Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, de que adianta os conhecimentos se nós não colocarmos em prática em nossa vida diária? Adianta, me desculpem a expressão chula, nós ficarmos esquentando a cadeira aqui com o nosso bumbum aqui, se a gente não muda o nosso comportamento, se a gente não muda nossas atitudes, se eu não me torno um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, de que adianta? O Frederico já leu no início aqui, o espírito é o quê? Trabalhador da última hora. Nós somos privilegiados, temos mais conhecimentos que outras religiões, mas nós temos que termos atitudes e pensamentos e condutas diferentes de outras. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele conceitua o verdadeiro homem de bem. O que é o verdadeiro homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica as leis de amor, de justiça e de caridade em toda a sua plenitude. O homem de bem é aquele que não desperdiça a oportunidade de fazer o bem, de ajudar ao próximo. E qual é a forma que nós temos de fazer o bem? Dar uma calça, dar um sapato, dar uma blusa de frio, dar alimento, isso é caridade material, mas a principal que nós podemos fazer é a caridade espiritual. Essa sim é mais importante. Não que a caridade material não seja importante, mas todos nós podemos fazer a caridade espiritual. Recentemente eu dei uma palestra sobre o suicídio e eu fiquei muito impressionado com a estatística. Em todo o universo, né, em todo o mundo, desencarnam anualmente aqui na Terra cerca de 1 milhão de pessoas vítimas do suicídio. É um índice muito alto, gente. Isso dá uma estatística de que a cada 30 segundos uma pessoa comete o suicídio.
Isso não é dado meu, não, segundo dados estatísticos da ONU, da Organização das Nações Unidas. E fizeram um levantamento, um estudo, e chegaram à conclusão de que quais são os 3 fatores, as 3 maiores causas da mortalidade aqui na Terra, né? Principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. O que mais mata primeiro são as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, é o quê? Os vícios? Não. Quem mais? Fred, o que você acha? Primeiro são doenças cardiovasculares. Segundo, são os acidentes automobilísticos. E terceiro, pasmem vocês, é o suicídio. Suicídio. Não é o tema, mas é só para aproveitar o link aqui da importância da caridade espiritual, tá? Porque uma das maiores causas do suicídio é a depressão. E o que é depressão? Tem algum psicólogo aqui dentro? Ou psiquiatra? Não. A depressão é o excesso de apego ao passado. Nada mais do que isso. As pessoas hoje estão se tornando cada vez mais deprimidas. Por quê? Porque elas têm falta de amor, têm falta de carinho, têm falta de atenção, não é isso? Não superam, muitas das vezes, seus problemas, desemprego, falências, aposentadorias, frustrações, né? Antigamente, o suicídio acontecia somente nas pessoas mais idosas, quando aposentavam, porque as pessoas começam a fazer um levantamento da vida que elas tiveram. Não é isso? Hoje o suicídio está presente também em todas as camadas sociais, em todas as idades, e até crianças estão se suicidando. Porque os pais não estão sabendo educar. Há uma grande diferença entre instruir e educar. Não é isso? Instrução, ela vem através dos conhecimentos. Os nossos filhos estão nas escolas, lá eles estão tendo instruções. A instrução cabe aos professores e aos pais cabe a educação. Educar é formar homens, é formar almas, é formar espíritos. Não é instruir. Educar é diferente de instruir. A grande maioria dos pais de hoje, será que eles estão educando seu filho ou eles estão instruindo seus filhos? Os pais hoje em dia deixam a principal função de educar os seus filhos a um professor, a professora, a um cuidador, a cuidadora, né? A uma pessoa que trabalha em nossa casa e o celular, não é isso? As pessoas hoje, as crianças já nascem, já quase que saindo da maternidade mexendo em celular. Então nós temos que colocar limites nos nossos filhos. Televisão passa mais coisa mais benéfica ou maléfica? A televisão está preocupada com o Ibope. Né? Por isso que veicula mais tragédias, mais notícias ruins são veiculadas na televisão. Nós temos que educar os nossos filhos, pensarmos que eles são espíritos. Eles podem estar ali com 3, 4 anos de idade, mas são espíritos muito antigos, às vezes até mais do que nós. Então nós temos que aprender aos nossos filhos a lidarem com as frustrações de suas vidas. Frederico, você teve alguma frustração na sua vida quando você era criança? Alguma coisa que você quis ter e não teve? Ou você teve tudo que você quis? Teve frustrações, não teve? Será que foi só... Eu também tive frustração. Alguém mais teve frustração? Você morreu? Passou por algum problema? Está vivo e está trabalhando aqui no centro. Então, a frustração ela é muito mais educativa para o espírito, para a alma, do que nós imaginamos. E o grande erro dos pais, o que é? Querem dar para os seus filhos aquilo que eles não tiveram, não é? Eu tenho vergonha até de dizer isso. Eu tenho 2 filhas, a mais velha, quando foi estudar no Rio de Janeiro, passando no vestibular para medicina, ela nunca tinha andado de um ônibus, Frederico. Em 2014. E eu ia para o objetivo de ônibus, sentada em pé ali na porta, ali, quase caindo. Chegava lá, descia, chegava lá às 6h20, 6h15, e descia para o objetivo. Depois, na hora de voltar para casa, voltava a pé, porque o ônibus era muito cheio, voltava a pé, lá da 9ª Avenida até no setor aeroporto, onde eu morava. Quis ter bicicleta Caloi 10, quis ter som 3 em 1, não tive isso. Minha mãe era professora, meus pais se separaram muito cedo, eu tinha em torno de 3 a 4 anos quando se separaram. Não morri.
não morri. Estou vivo, em carne e osso, infelizmente mais carne do que osso, né? Mas estou vivo aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós pais temos que parar com essa mania de querer evitar que os filhos passem por frustrações em suas vidas. Porque elas são o quê? Elas são educativas. Os filhos têm que aprender a ouvirem não e nem sempre terem tudo aquilo que quiseram. Como eu disse, eu me envergonho com a filha que já estava na faculdade, nunca tinha andado de ônibus. O dia que ela falou assim: pai, eu não sei pegar ônibus. Eu parei assim, pensei e falei: gente, minha filha nunca andou de ônibus, que vergonha. E eu sou um espírita, né? Então a gente tem que estar sempre se autoavaliando, pensando o que a gente pode ser melhor. Passar a dar exemplos para os nossos filhos, que o que o educa é o exemplo, são as nossas atitudes e não as nossas palavras. Por isso que até hoje Jesus é estudado e é tão estudado até hoje, porque Jesus não apenas falou, Jesus exemplificou, Jesus demonstrou através de atos, de atitudes. É fácil perdoar? Como é que a senhora chama? Flávia, a senhora acha que para a senhora é fácil perdoar? Alguém aqui tem dificuldade de perdoar? O senhor tem? Como é que o senhor chama? Pega aqui, senhor Marcos. Eu também tive muita dificuldade em perdoar. Não me envergonho de falar isso. Não me envergonho de falar isso. O Frederico sabe um pouquinho da minha história de vida, nós conversamos poucas vezes lá na Palato Odontologia, né, Fred? Eu levei... Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade, eu me sentia vítima, era o coitadinho, porque eu tive que me tornar o arrimo de família, tive que desde cedo me preocupar em estudar, em querer ser um doutor, que era através do estudo que eu poderia ascender e cuidar da minha mãe e do meu irmão. E eu levei 60 anos para perdoar o meu pai e o espírita. Por que eu levantei esse tempo todo? Porque eu sou muito orgulhoso. Eu me achava melhor que meu pai. Não é isso? Quem sou eu para julgar o meu pai? Quando me chamavam para falar uma palestra sobre perdão, pelo menos esse bom senso eu tinha, viu, Fred? Eu não falava sobre perdão, não. Pelo menos esse bom senso eu tinha. Então, a gente precisa se lembrar de que, primeiramente, nós precisamos nos auto-amarmos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que desenvolver o auto-amor, o amor por si mesmo, para depois aprendermos a amar ao nosso próximo. Nos perdoarmos das nossas falhas, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Não é isso? Sermos mais exigentes para conosco mesmo, e mais complacentes, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos com as imperfeições do próximo. Principalmente as pessoas que nós convivemos. Se somos funcionários, vamos procurar sermos bons funcionários. Se somos bons patrões, vamos procurar ser patrões justos, amorosos. Cada um de nós deve ser uma luz por onde passa, eliminar o caminho por onde nós passamos, com as nossas atitudes. Vamos procurar lembrar lá de quando Jesus estava agachado numa praça pública, mexendo lá numa areia, e um senhor chegou para Jesus e falou: Senhor, esta mulher foi pega em pleno adultério. O que prescreve a lei? Perguntaram isso para Jesus. Você lembra dessa passagem no Evangelho? Jesus percebeu a malícia e a intenção da pergunta. Jesus, sendo um espírito puro ou perfeito, Jesus pensou: vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer aqui um ensinamento moral. Jesus falou: o que prescrevia a lei no caso do adultério, né? Porque na época de Moisés prescrevia-se a lapidação, que era o apedrejamento até a morte. Né? Porque Moisés pregava a lei de Italião, que era o olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos pregar a maior de todas as leis, que é a lei do amor. Né? A lei do amor. Não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, quando Jesus pensou sobre a pergunta, falou para a pessoa: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Ele estava de cabeça baixa, mexendo ali na areia numa praça. Quando Jesus levantou-se,
estava só a mulher adúltera, né? E ele falou: mulher, aonde estão os que te acusavam? E a mulher falou: Senhor, foram todos embora. Jesus lhes disse: então vá e não tornes a pecar. Jesus ali nos ensinou a maior de todas as leis, que foi a lei do perdão, a lei do amor. Então, meus irmãos, como eu falei aqui, nós temos que procurar mudar essa atmosfera da crosta da terra. O papel de nós espíritas é auxiliar nessa transformação moral, na melhoria da terra, para passar do estado de planeta de expiação e provas para o mundo de regeneração. Para vocês verem o quanto que é importante tudo aquilo que nós fazemos. Certa vez, Divaldo Franco foi fazer uma palestra, viajou, chegou no hotel e de manhã ele foi tomar café. Aí ele tomou café com as pessoas que ele tinha viajado juntos. E aí Joana de Anjos, que era o seu instrutor, o seu guia espiritual, sua mentora espiritual, falou para ele, estava sendo servido por um garçom de cor, uma pessoa de cor negra. E aí Joana de Anjos cochichou no ouvido de Divaldo: Divaldo, abrace esse irmão. E Divaldo era muito engraçado, né? Aí Divaldo: o que é isso, Joana? Você está ficando doida? Como assim vou abraçar ele? Como é que eu vou fazer para dar um abraço nele? Abrace-o. Mas como é que eu vou? Se vira, resolva aí e abrace ele. E Divaldo pensou: mas como é que eu vou abraçar essa criatura? Como muito inteligente, ele falou: eu queria te agradecer, você nos serviu muito bem, nos atendeu muito bem, eu queria te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Claro. Ele foi e abraçou muito afetuosamente aquele senhor de cor negra que o serviu durante o café. E foi embora, dormiu no seu leito, no seu quarto daquele hotel. E no outro dia cedo ele acordou indisposto e não foi tomar café, estava cansado. Depois, no dia seguinte, o garçom chegou para os seus amigos e falou: cadê aquele senhor que estava aqui ontem e tal? Não, ele não veio tomar café não. Por quê? Não, ele não está sentindo muito bem. O garçom saiu, pegou uma bandeja e foi servir lá no leito o Divaldo Pereira Franco. E aí bateu lá na porta, o Divaldo abriu: o senhor está bem? Não, estou bem. Então você não vai tomar café? Não estou sentindo bem. Pois eu trouxe aqui para o senhor aqui uma bandeja para o senhor tomar café. Muito obrigado, meu irmão, pelo café e tal. Aí ele falou: olha, eu vim aqui também, não só para servir o café ao senhor. Estou encerrando aqui, tá, Fred? Aí ele falou assim: eu vim aqui não somente para servir o café ao senhor. Eu vim aqui para agradecer ao senhor. Orem vocês o quanto que é importante o que nós fazemos para o próximo. Não desperdiçarmos a oportunidade de ajudarmos as pessoas, de ouvirmos. E aí ele falou: eu vim aqui para agradecer o senhor. Mas me agradecer por quê? Não, porque ontem o senhor me deu aquele abraço. Sim, deu um abraço, sim. Pois é, aquele abraço que o senhor me deu salvou a minha vida. Como assim, meu irmão? Aquele abraço que eu te dei salvou a sua vida? Sim, salvou a minha vida. Porque a minha mulher largou de mim, o meu patrão me despediu, eu estou com minhas contas todas atrasadas, não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Eu estava pensando em me suicidar. Ontem eu estava pensando em me suicidar. Na hora do almoço eu estava querendo subir no hotel ali e pular lá de cima. Então eu estou narrando esse fato, essa história com H, né, que é verdadeira, do Divaldo, para nos mostrar a importância que cada um de nós pode fazer o bem para o seu próximo. Não desperdiçar a oportunidade de nos tornarmos seres úteis. Esse é o papel do espírita, aproveitar cada instante para ajudar ao próximo, para aprender para si e ser exemplo para as pessoas através da nossa conduta, do nosso exemplo. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe hoje sempre. Obrigado, Fred, pela oportunidade, fique com Deus, que Deus abençoe e que nós possamos transformar o nosso planeta para o mundo de regeneração. Fiquem com Deus. Então, com o pensamento elevado ao Mestre Jesus, que possamos colocar em suas mãos tudo aquilo que necessitamos, aquilo que toca no nosso coração de uma maneira que nos entristece, de uma maneira que também nos alegra, pois o Mestre Jesus veio para nos trazer o exemplo, mas ele trouxe com muita alegria, e que nós também temos essa condição de ser alegres, de receber os nossos irmãos, né? De fazer a caridade,
Então, Mestre Jesus, agradecemos a toda a oportunidade que o Senhor nos deu de mostrar a nossa evolução, de crescer, de aprender, de receber também. Pois a sua descida aqui na Terra é o único caminho que temos para crescer, para evoluir, para que um dia possamos, Mestre Jesus, deixar os nossos exemplos também. E que sua vontade seja feita na nossa vida, Mestre Jesus, agora e sempre.